Há séculos e séculos, um velho, sobre a orientação de Deus, abriu seu coração para uma suprema revelação, onde depois de tanto sofrimento, finalmente haveria libertação de um povo que sofria e gemia, tão distantes da alegria. Sentiam-se órfãos de Deus, morriam enterrando os seus. Mas um clamor contundente ecoou de toda aquela gente. Por mais que tanto sofressem, em Deus ainda eram crentes. E de uma sarça que em fogo ardia, cujo fogo não a consumia, uma voz ordenou a Moisés que tirasse as sandálias dos pés. Então se ouviu a voz de Deus, que iria libertar os seus. Por isso ordenava a Moisés, que estava prostrado aos seus pés. Moisés, tremendo de medo, pois ele não compreenderia o segredo. Não iria um império enfrentar, mas sim o Deus de Israel, pois o clamor do seu povo ecoou lá no céu. E em meio a tantas pragas que Deus enviou, e aos deuses do Egito enfrentou, nunca houve Deus igual, mas tudo tinha um propósito final. Em meio a tantas pragas que ele enviou, a última com a qual Israel o libertou, havia um cordeiro imolado, tão puro que foi sacrificado. Seu sangue cobriu os umbrais, um sinal para um anjo sagaz, que ao ver o sangue marcado, de entrar e matar não foi capaz. E o cordeiro que foi o imolado, cujo seu sangue se foi derramado, cordeiro que foi degustado, que desde a fundação deste mundo já foi ofertado, prelúdio ao gozo e ao augúrio daquele que haveria de vir, se entregar como oferta o cordeiro que tira os pecados do mundo. E a Páscoa, que foi passagem, tornou-se de Deus a imagem daquele que teve a coragem de ver o seu Filho unigênito perder todo o brilho, ferir-se no trilho da morte cruel que cobriu os portais que nos leva ao céu. Ao celebrarem a Páscoa, aqueles hebreus talvez não entendiam o que Deus fez, pois eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E isto é tão profundo, pois eu que imundo, já furtado na desgraça, fui salvo pela graça. E hoje celebro a Páscoa espiritual de forma exponencial, pois vi o Cordeiro imolado na cruz, e meus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. E digo-vos, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26 até o 29. Nós estamos na comemoração da Páscoa. Não quero entrar nem no mérito desta questão, de tanta incongruência, de tanta disparidade, um antagonismo tão grande. Diante de nós vamos nos supermercados da vida
e vimos ovos de tudo enquanto é tipo, de tudo enquanto é tamanho, como simbolismo da Páscoa. Eu vi numa reportagem ovos até vegano, nem sei o que significa isso. A questão não é ser contra ou a favor, isso para mim são meras casualidades. A questão é o profundo simbolismo do que significa o que sucedeu naquele dia, quando Jesus estava prestes a ser traído e entregue pelos escribas ou pelos fariseus, enfim, quando ele celebrou a Páscoa. E desde então, ano após ano, séculos após séculos, a igreja celebra a Páscoa. E com o passar do tempo, isto foi se desvirtuando. O poema que precedeu a este vídeo, eu falo do real simbolismo da Páscoa, quando Moisés ordenou que o povo hebreu sacrificasse um cordeiro que não tivesse máculas, pegasse o sangue e passasse pelos umbrais. Eles estavam celebrando a passagem. Aliás, os estudiosos dizem que o termo Páscoa é passagem, mas ali já estava sendo profetizado, ali já estava sendo declarado o propósito primordial de Deus para com os seus, porque ele já foi imolado desde a fundação do mundo. É o que nós lemos no Evangelho de João, tão conhecido por todos, no capítulo 3, no versículo 16, onde testifica que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas qual a crença que se tem na atual conjuntura? Com certeza, talvez aquele povo nos primórdios não entenderiam o real significado da Páscoa. Comeram do cordeiro, das ervas amargas, sabendo que Deus estava fazendo sinais avassaladores, confrontando, como eu disse, os deuses do Egito, a crença do Egito. E o que é profundo, irônico, uma nação tão potente, um homem com um pedaço de pau, já velho, com 80 anos, libertou através de Deus, pelas mãos de Deus. Mas e a libertação da atual conjuntura? Quantos daqueles escravos que celebraram a Páscoa, mas morreram no deserto? Não chegaram à terra prometida. A profecia se cumpriu e o Cordeiro, quando João Batista olhou e disse: "Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo." Eu imagino Jesus Cristo nascendo sabendo que seria um sacrifício vivo. Eu sei que vou morrer um dia. Todos nós sabemos que iremos morrer um dia. Mas imagine nós sabermos que já nascendo, sabe, imagino se nós tivéssemos a consciência do que nos espera. Como tal sucedeu com Jesus, que nasceu, cresceu, viveu neste mundo sabendo que seria barbaramente sacrificado. Tanto é que no Getsêmani chegou a suar gotas de sangue por causa da angústia pelo qual passaria, enfim. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele nos trouxe a libertação. Ele nos deu a condição de ter uma vida eterna. Não que eu seja contra quem compra ovos de Páscoa, seja lá o que for. Mas no final deste poema, dessa reflexão minha no vídeo, eu disse algo profundo. Da Páscoa espiritual. Essa é imprescindível. Essa é exponencial. A consciência que sou filho do pecado, porque não há um justo sequer, todos pecaram, é o que diz em Romanos, no livro de Romanos. Porquanto destituído da glória de Deus estão. E eu que filho das trevas, inimigo de Deus, filho da ira. Quando nós lemos, por exemplo, em Efésios, é tão enfatizado isso, mas nós ignoramos. Pela graça Deus nos salvou, não veio de nós para que nenhum de nós venhamos a nos gloriarmos. O Cordeiro foi imolado, mas morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
Então a Páscoa não é apenas hoje com ovos, enfim, é a cada momento que se respira. Assim como o povo que era escravo do Egito, nós somos escravos do príncipe deste século, nós éramos escravos do príncipe deste século que cegou o entendimento desses que adoram ovos de Páscoa, enfim. E nós conhecemos a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus, que morreu numa cruz. Bendito seja o teu santo nome, Senhor Deus meu e Rei meu.